Seja bem-vindo, professor e professora da Escola Dominical, especificamente hoje da classe de jovens. A gente está com uma grande oportunidade, que é compartilhar com vocês, professores de jovens, comentários da nossa revista do primeiro trimestre de 2021. Então, antes de eu falar sobre a revista e da lição em si, que é a lição 1 que vamos tratar hoje, eu quero falar com você sobre 3 recados, 3 novidades importantes que temos que compartilhar com você. O primeiro recado é que nós estamos com a revista própria do Campo de Santo André, Ministério de Santo André, tanto para a classe de adultos como para a classe de jovens. Então isso é uma grande alegria que nós vamos anunciar e um privilégio que temos de estar estudando uma revista do nosso próprio campo, onde a gente vai conseguir interagir melhor com a nossa realidade e aprender também da palavra de Deus. O segundo recado, que também é importante, é que nós estamos disponibilizando, isso que você está assistindo aqui, um subsídio específico para as lições de jovens. Isso é muito importante. Então, já estava tendo no trimestre passado um subsídio para a classe de adultos, para os professores de adultos, e agora também tem para os professores de jovens. Então, aproveite esses subsídios. Então, antes de cada lição, que vai ser ministrada domingo, você terá a oportunidade de, além de estudar a revista, também ver esse subsídio e aprender mais, enriquecer seu conteúdo para preparar melhor a sua aula. E o último recado também, que é muito importante, é que para todos os professores de jovens do nosso campo, nós temos um grupo do WhatsApp para esses professores, do qual lá a gente manda conteúdo e também tem a oportunidade de aprender um com os outros. Então, se você não faz parte do grupo de professores da Escola Dominical do campo aqui de Santo André, vai ter um link com um formulário aqui embaixo que você pode clicar e preencher, que a gente vai te direcionar para o grupo, tá bom? Falando esses 3 recados, nós podemos iniciar sobre a nossa revista, essa revista do primeiro trimestre de 2021. Qual que é o título da nossa revista? A Sabedoria de Provérbios como Estilo de Vida. É isso que nós vamos trabalhar nesse trimestre. E precisamos falar algumas informações sobre, de forma geral, um panorama geral dessa revista, para a gente ir caminhando depois cada lição de forma bem clara. A primeira coisa que eu queria falar para você é que já esse título, o que significa isso? O que seria Sabedoria de Provérbios como Estilo de Vida? Nós estamos pegando um livro bíblico, que é o livro de Provérbios, e já estamos anunciando e dizendo que ali contém sabedoria. E nós queremos tirar a sabedoria desse livro para a nossa prática cotidiana, para os nossos dias a dias. Então, esse a primeira identificação que nós temos que ter com o título. Nós vamos tratar o livro de Provérbios, vamos tirar lições de sabedoria do livro de Provérbios para a nossa prática de vida. Então, essa lição está organizada como relacionando reflexões teológicas e bíblicas para o nosso cotidiano, especificamente para a juventude cristã. Então, todos nós, todos os jovens do nosso campo, vai ter a oportunidade aí de aprender com o livro de Provérbios questões práticas do nosso cotidiano, beleza? O segundo recado também sobre essa questão da lição especificamente é que nós adotamos para a lição de jovens a tradução da Bíblia NVI. Eu sei que muitos alunos e professores utilizam a tradicional Bíblia Almeida, mas a gente colocou a tradução NVI para trazer um contraponto com uma outra tradução que nós já utilizamos. Então, a tradução NVI tem uma linguagem mais jovem, mais clara, e você vai ter oportunidade na sala de aula de comparar as duas traduções com aquela que a maioria das pessoas utilizam e essa tradução NVI. O objetivo é realmente esse. Então, aqui já como subsídio, como ajuda para esse trimestre, a recomendação que a gente dá é que vocês leiam o texto da tradução quando estiver na revista NVI e também leiam na tradução que alguém tiver diferente na classe, que isso vai enriquecer a nossa percepção sobre o texto, tá certo? O objetivo de cada lição que nós vamos trabalhar e dessa revista, o diferencial dela, se a gente possa colocar assim, é que nós queremos vivenciá-la na vida real. É esse o propósito do tema que nós vamos trabalhar. A sabedoria de Provérbios como estilo de vida é com esse foco, com esse objetivo que nós vamos trabalhar a revista. Vamos relacionar o tema bíblico, as questões teológicas com a nossa vida, com o nosso cotidiano, e precisamos trazer esses ensinos para a nossa vida real. Então, nós vamos aprender a refletir, reavaliar e agir diante dessas palavras. Tá certo? Vamos especificamente para a lição de número 1, a lição de hoje. Primeira aula. A importância do livro de Provérbios para os nossos dias. Então, a lição número 1,
a gente vai fazer um apanhado sobre o livro de Provérbios, tá? Então, o que eu quero já fazer uma observação aqui para todos os professores é que eu vou fazer aqui o comentário dessa lição em tópicos. Mas é importante que cada professor, cada professora aí na sua classe, após ler a lição, após absorver o subsídio que nós estamos disponibilizando aqui em vídeo, você depois monte a sua aula do acordo que você achar mais coerente para a sua sala e para o contexto das pessoas que você está trabalhando. Não é necessário que você faça a sua exposição da aula por tópicos como eu vou fazer aqui, porque eu estou apenas comentando pontos importantes da revista para te ajudar na sua preparação de aula. Mas é muito importante que após você consumir esse conteúdo, você prepare a aula da maneira que você achar mais interativo, mais interessante para que os alunos possam captar a mensagem, tá certo? Então você tem liberdade para às vezes começar com uma dinâmica, com uma conversa, com sugestões, perguntas. Fique à vontade, professor e professora, para apresentar essa lição da melhor maneira, tá certo? Título da lição 1, a importância do livro de Provérbios para os nossos dias. Vamos fazer esse panorama geral. Primeira coisa que você vai encontrar aí na nossa revista é o texto-chave. E eu vou ler aqui com você o texto-chave que está em Provérbios 1, versos 1 e 2. Diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Se você olhar aí na nossa revista, o Para Refletir, tem uma afirmativa interessante. Diz assim: com o livro de Provérbios, qualquer pessoa pode aprender uma vida que vale a pena ser vivida de forma íntegra e completa. Eu vou comentar sobre esse refletir no final da nossa exposição aqui. A gente volta nessa síntese e para a gente captar melhor depois que a gente passar por cada ponto. Então, a nossa lição de hoje, o objetivo, já que nós vamos falar sobre a sabedoria de Provérbios para o nosso como um estilo de vida, nós vamos ver um panorama primeiro inicial do próprio livro de Provérbios. Se nós estamos nos preocupando em tratar sobre este livro, nós temos que entender que esse livro é importante. Por que esse livro é importante? Qual a necessidade de estudarmos esse livro? O que ele pode nos ensinar? O que ele pode nos trazer? É por isso que essa lição é importante. E eu coloquei aí na introdução, você pode ler comigo, que a primeira frase vai dizer assim: alguns bilionários pelo mundo atribuem o motivo de seu sucesso aos conselhos bíblicos, principalmente nas lições contidas no livro de Provérbios. Realmente, diretrizes como o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho, e o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, são sentenças admiráveis e inspiradoras. Então, a primeira coisa que a gente queria que você entendesse é que o livro de Provérbios, se você tiver a oportunidade de ler alguns best-sellers que tem no nosso tempo, se você ter a oportunidade de ouvir algumas pessoas que trabalham com o tema da autoajuda, algumas pessoas bem-sucedidas, elas normalmente citam nos seus livros ou colocam citações do livro de Provérbios, ou tem uma prática de dizer que leem os livros de Provérbios. Saber disso já nos causa um pouco de curiosidade. Por que essas pessoas citam passagens de Provérbios ou têm a prática de ler o livro de Provérbios? E uma coisa que é importante que a gente tem que notar é que esse livro ele tem informações, sentenças admiráveis e verdadeiras, realistas. Esse verso que eu li aqui de Provérbios 11, 25, que diz que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá, é uma sentença universal, é uma mensagem verdadeira. Está falando aqui sobre a pessoa generosa, aquele que dá com alegria, aquele que tem um coração generoso, aquele que estende a mão para abençoar, esse que dá alívio às pessoas, ele também vai encontrar alívio. Então, as recomendações de Provérbios são muito interessantes e, por isso, muitas pessoas bem-sucedidas, muitas pessoas que, quando vão escrever os seus grandes livros, fazem questão de utilizar frases de Provérbios, é justamente por isso. A primeira coisa, o primeiro contato que a gente está dizendo aqui para você é que essas palavras de Provérbios, essas palavras autoritativas, elas trazem grande curiosidade e grandes informações relevantes, tá certo? Então essa é a primeira informação aqui que a gente vai ter sobre o livro de Provérbios. Dito isso, a gente vai para o primeiro tópico, que é o tópico título.
Título do livro de Provérbios. Provérbios 1:1 vai dizer que já vai apresentar para nós o título, Provérbios de Salomão. Então, em algumas Bíblias, quando você vê aí a primeira página, vai estar escrito o livro de Provérbios. Em outras, o título vai vir como Provérbios de Salomão. O que nós podemos aprender com o título e perguntar por quê? Por que Provérbios tem esse título? Ou o que significa Provérbios? A palavra Provérbios é uma palavra latina. É importante você saber disso. Então, ela é uma palavra que nós trazemos já para o português da mesma maneira que ela é expressa em latim, Provérbios. E ela é uma tradução do hebraico da palavra mishle. Esta palavra hebraica, ela significa comparação ou semelhança. Então, aqui a gente já começa a entender o significado do título e do título desse livro, Provérbios. Etimologicamente falando, a palavra significa comparação ou semelhança. Se a gente olhar e passear pelo livro de Provérbios, se você vai ter essa oportunidade de fazer isso, a gente pode ver que a todo momento o livro está fazendo comparações e semelhanças. Por exemplo, em Provérbios 11:8, você pode ler comigo, diz que com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo viverá. Então presta atenção nisso aqui. Ele está fazendo um comparativo do ímpio com o justo. Está nos mostrando que o justo, ele tem livramento e o ímpio, ele destrói a sua vida. A todo momento no livro de Provérbios, quando você vai passeando por ele, você vai vendo comparativos e semelhanças sobre a forma da sua organização é isso. Então, a gente já começa a perceber o sentido que tem. Essa palavra, sim, o livro tem realmente um sentido com a etimologia da palavra. Mas isso é uma maneira de nós explicarmos o que significa esta palavra Provérbios. Um outro sentido que nós também podemos dar, que tem relação com esse, é que o judeu, quando ouve a palavra Provérbios, aquela palavra gera nele um certo sentimento de uma palavra autoritativa, é uma palavra de vida. Por quê? Quando a gente faz aqui esse comparativo, essa lição, por exemplo, que eu disse de Provérbios 11:8, falando sobre o ímpio e sobre o justo, essa comparação, essa informação que ele traz, é uma informação válida e realista para a realidade do judeu, para a vida do judeu. Então, eles entendem que essas afirmativas curtas com princípios de sabedoria, significa agora de forma contextual, o significado da palavra Provérbios. Em termos de significado, Provérbios vai significar uma sentença, uma afirmação, um princípio curto, um resumo de sabedoria. Então, aqui a gente tem dois níveis que nós podemos tratar o que significa a palavra Provérbios. Etimologicamente, significa semelhança ou comparação. Agora, o significado abrangente dela é esse resumo, esse princípio de sabedoria. Então, os judeus, eles costumeiramente ensinavam falando os provérbios e recitando provérbios. Essa síntese de sabedoria era importante para a história de Israel e para alguns outros povos, porque a gente sabe que eles não tinham muitos não eram alfabetizados ou muitos não tinham a oportunidade de escrever e ler. Então, é uma forma de memorizar com facilidade os ensinos de Deus. Então, eles compilavam princípios de sabedoria e recitavam uns para os outros. Isso nós chamamos de provérbios. Então, quando você perguntar e conversar com o seu aluno aí na aula sobre o que significa a palavra provérbios, talvez você pode até começar perguntando para ele o que significa, dando algumas explicações e deixando ele também tentar explicar esse significado. Você tem que deixar claro para ele que provérbios, além de significar semelhança e comparação, que é a etimologia da palavra, ele precisa sair da aula tendo clareza que são palavras de sabedoria, afirmações curtas que transmitem uma sabedoria, um princípio de verdade. É assim que se entende o significado da palavra provérbios. Então, quando a gente pega esse livro e já vê no título dele falando sobre provérbios, nós já temos que ter clareza que nós vamos nos encontrar no decorrer da leitura desse livro com palavras, com resumos, com sínteses de sabedoria. Tá certo? Vamos continuar. Segundo tópico, autoria e data. Isso aqui é interessante. Quem é o autor do livro de Provérbios? Como eu disse em Provérbios 1:1, o texto diz Provérbios de Salomão.
Tradicionalmente, a gente compreende que Salomão é o autor do livro de Provérbios. Só que a gente, fazendo um estudo um pouquinho mais aprofundado desse livro, a gente encontra algumas informações importantes no próprio texto. Se você acompanhar aí no primeiro parágrafo desse tópico 2, autoria e data, a gente vai ver que em Provérbios 30, verso 1, diz que Agur escreveu alguns provérbios. Em Provérbios 31:1, nós vamos ver que Lemuel escreveu outros provérbios. E se a gente voltar um pouquinho no próprio livro de Provérbios e lemos Provérbios 22:17 e Provérbios 24:23, a gente vai ver referências a sábios anônimos que escreveram trechos do livro de Provérbios. Então aqui a gente já começa, a gente não está falando, está falando um pouquinho de forma mais aprofundada no estudo desse livro, desse texto. A gente já percebe que, da forma que nós temos hoje o Provérbios nas nossas mãos, ele não foi escrito somente por Salomão. Então, em princípio, a gente tem que reconhecer que esse livro tem mais autores. No caso, pelo menos, Agur, Lemuel e outros sábios anônimos. Então, o próprio texto deixa claro isso. Quando a gente vai fazer um estudo do texto original de Provérbios, quando a gente vai perceber a sua forma de escrita, agora uma análise literária desse livro, a gente vai perceber que ele é escrito de uma forma que demonstra que mais mãos passaram pela escrita daquele texto. Então, a gente, numa análise literária do livro de Provérbios, da língua hebraica, a gente percebe que ele tem gêneros literários diferentes, tem continuidades diferentes e percebe que são escritas diferentes. Então, isso confirma a primeira afirmativa. O livro de Provérbios, da forma que nós temos hoje em nossas mãos, não foi escrito somente por Salomão. E isso influencia na data, que é o nosso tópico que nós estamos trabalhando, autoria e data. Porque se da forma que nós temos hoje, ele foi escrito totalmente, somente por Salomão, a gente ia datar o final desse livro mais ou menos em 950 a.C. Mas o próprio livro de Provérbios tem uma citação que o rei Ezequias está reunindo as palavras de Salomão. Então isso significa que esse livro, da forma que nós temos hoje, pelo menos data o período de Ezequias, que foi quando ele reuniu os provérbios de Salomão, mais ou menos por volta de 700 a.C. Então, sobre autoria e data, o que nós precisamos saber e enfatizar? Que este livro, ele não tem só um autor, ele tem mais autores. E que ele data a partir do ano 700 a.C. Isso significa que não são todos os provérbios de Salomão. Que nós não temos acesso, como que eu posso dizer? A gente não tem o conteúdo de todos os outros autores que estão ali, o nome de todos eles, mas nós temos algumas referências e nós sabemos que é mais autores. Aí a gente vai juntando o tópico 3, porque tem muita relação com a autoria e data para a gente compreender, que é a posição do livro de Provérbios na Bíblia. Então, queria que você prestasse atenção nisso aqui comigo. Qual que é o que trata, o que significa falar sobre a posição do livro de Provérbios na Bíblia? Saber a posição do livro de Provérbios na Bíblia vai nos ajudar a entender o que é esse livro. O que a gente está fazendo aqui? A gente está um pouco mastigando esse livro para compreender o que ele pode oferecer para nós. Eu volto ao que eu falei no começo, lá na introdução. Nós, nesta revista, Sabedoria de Provérbios como Estilo de Vida, nosso desejo é tirar lições práticas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Antes disso, nós estamos na lição 1, entendendo o que é esse livro de Provérbios, entendendo o que esse livro de Provérbios pode nos oferecer. Para aí, a gente fazendo esse contexto, a gente poder compreender com clareza as lições para os nossos dias a dia. Tá certo? Então, por que é importante saber a posição do livro de Provérbios na Bíblia? Você vai entender comigo. A Bíblia hebraica, que os judeus chamam de Tanakh, é dividida, ela só contém o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, ela é dividida em 3 pontos: lei, profetas e escritos. O livro de Provérbios está no terceiro tópico, na terceira parte, que é a parte dos escritos. A Bíblia cristã, a nossa Bíblia, que nós temos aí na nossa casa, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente divide em quatro posições a nossa Bíblia. A gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias. Outra divisão que nós temos são os livros históricos. Por exemplo, Josué, Reis, são livros históricos. E nós temos os livros poéticos, que aí se encaixa o livro de Provérbios.
Alguns chamam de livros poéticos, outros chamam de livros de sabedoria, outros chamam de livros sapienciais, só que são descrições distintas para falar sobre a mesma realidade. São livros, sim, de sabedoria. E esses livros de sabedoria eram utilizados pelo povo de Israel para a sua prática diária, para o seu cotidiano. Por exemplo, nesse grupo de livros de sabedoria, de livros poéticos, está Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E quando eles usavam esses livros? Para a sua realidade cotidiana. Então, os Salmos eram lidos no culto do povo de Israel. Então, eles utilizavam os salmos para sua prática diária. Assim como os livros de Provérbios eram utilizados pelos mestres para os discípulos, dos pais para os filhos. Eles utilizavam desta maneira para ensinar como viver a vida em serviço a Deus e ao seu semelhante. Esses livros são muito importantes por isso. Eles eram conhecidos como livros de sabedoria. Eles continham livros de como nós devemos viver uma vida que vale a pena ser vivida para agradar a Deus. Então aí a gente compreende e liga agora a autoria e data com a posição do livro de Provérbios. O último parágrafo aí da nossa revista, se você acompanhar, está escrito assim: nesse sentido, temos diante de nós, nessas coleções de provérbios, as experiências de vida, das boas atitudes e da relação com Deus, assuntos universais da humanidade elaborados em estilo poético. Essa literatura se desenvolveu e cresceu no contexto de Deus que conduz a história. Então, o que eu quero que você entenda? Se a gente falou que o livro de Provérbios ele não tem somente um autor, tem mais autores, e aí alguém pode perguntar assim, tá, então por que nós dizemos tradicionalmente que esse livro diz respeito a Salomão e sempre que a gente pergunta e fala, esse livro foi escrito por Salomão? O que a gente precisa entender é que Salomão é a expressão da sabedoria para o povo de Israel. Quando Deus chega a Salomão e pergunta aquela passagem que todos conhecem, o que Salomão deseja, e Salomão tem a oportunidade de pedir várias coisas, Salomão escolhe a sabedoria. E Salomão recebe a sabedoria da parte de Deus, e a gente vê Salomão agindo em sabedoria. Os tempos de Israel serão tempos de paz, será tempos onde Salomão vai impressionar o mundo com aquilo que ele recebe de Deus. E toda aquela sabedoria de Deus implica na vida cotidiana do próprio povo. O povo consegue paz, o povo consegue prosperar graças à sabedoria. Então, quando se fala de sabedoria, já se lembra de Salomão. E por isso o título do livro tem toda a relação com ele. Salomão é a inspiração de sabedoria para o povo de Israel. E os outros autores que fazem parte desse livro aqui, eles se inspiram em Salomão quando vai se falar de sabedoria. Então esse é o sentido. O livro de Provérbios em si, e a posição que ele está nos livros poéticos e livros de sabedoria, diz respeito às experiências da vida desse povo, às experiências da vida desse rei, do relacionamento desse povo com Deus e no seu cotidiano, do qual eles tiram princípios de verdade, princípios que são testados na experiência do povo, e aí eles vão passando uns aos outros, ensinando uns aos outros. É aí que a gente vai entendendo o título, autoria e posição do livro. Tá ok? Vamos agora ao quarto tópico, que tem como título o conteúdo do livro de Provérbios. Então, eu queria que você visse essa frase aqui que a gente colocou. É um estudioso certa vez disse essa frase aqui, comentando o livro de Provérbios. Ele é remédio para a juventude, importando que você o tome, conhecendo o médico que receitou ou não. Isso aqui tem muita relação com aquilo que a gente começou a falar na introdução do livro, dessa lição, da lição de número 1. Porque, preste atenção, o livro de Provérbios, como eu tenho tentado tratar aqui e informar para você, ele contém experiências e tem uma relação muito forte com o cotidiano do povo. Esse livro de Provérbios aqui, ele traz verdades universais. É isso que é importante. Por exemplo, ele vai tratar sobre a preguiça, a pobreza, a riqueza, a família, o ensino, a educação. Vários temas que implicam no nosso dia a dia estão sendo desenvolvidos no livro de Provérbios. E não estão sendo desenvolvidos pelo achismo. Isso aqui talvez seja interessante, professor e professora, você às vezes trabalhar na sua sala de aula. Nós estamos num tempo na nossa sociedade, na nossa realidade, que muitas pessoas se movem pelo achismo, pela opinião simples que tem, pela notícia que viu na TV e aquilo determina todo o estilo de vida dela.
E são, às vezes, opiniões que não foram testadas, são opiniões que, às vezes, nós não podemos confirmar e validar para realmente acreditar naquilo. Em oposição a isso, nós temos um livro de provérbios que contém sabedoria, porque são realmente sabedorias, porque são vivenciadas pelo povo de Israel, como se eles tivessem tentado viver, encarar a vida e aprendido da parte de Deus, no seu cotidiano, o que dá certo e o que não dá certo, o que é bom e o que não é bom, o que é o caminho do ímpio e o que é o caminho do justo, o que é um tipo de pessoa que é educada e aprende com o sábio e teme ao Senhor, daquela pessoa que não aprende com o sábio e não quer temer ao Senhor. O livro de Provérbios vai nos fazendo essa comparação e essa semelhança e nos mostrando o que vale a pena viver e o que não vale a pena viver. É um livro que ajuda qualquer pessoa, um crente ou não. Por isso que eu disse no começo da lição que muitas pessoas, em muitos livros seculares, a gente vê constantemente citações de livro de Provérbios, porque realmente ele contém lições verdadeiras, lições universais, nós podemos dizer assim, que nos ajudam, que nos impulsionam. Por isso que no terceiro parágrafo está escrito assim: a literatura poética do Antigo Testamento, que é esse campo aí que está o livro de Provérbios, consiste de reflexões de indivíduos ou de comunidades a respeito das situações da vida ou suas respostas a ela. A sabedoria de Israel, nesse sentido, não era especulativa, mas prática, fruto da revelação de Deus na vida do povo. Então aqui a gente vai percebendo o que é o conteúdo do livro de Provérbios. A gente pode perceber, por exemplo, um apanhado geral sobre esse conteúdo, que o livro de Provérbios trata que o mundo foi criado pela sabedoria, capítulo 8, que as pessoas que seguem a sabedoria vão descobrir que o mundo combina com ela e estimula os seus esforços. A gente vai ver a diferença da sabedoria apresentada por Israel comparada com outros povos. A gente vai ver a forma que o Senhor é o primeiro passo, o temor ao Senhor é o primeiro passo para a sabedoria. Então, embora seja um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, um crente ou não, e pode tirar dali verdades universais, verdades que vão ajudar a ter uma vida que vale a pena ser vivida, a gente também não pode negar o fato de que o livro de Provérbios sempre nos convida ao temor ao Senhor como princípio de sabedoria. Então, a relação de comunhão com Deus, de temer a Deus, esse conteúdo que está ali, geral, o relacionamento com Deus implica na nossa vida, no nosso cotidiano, de ter práticas que vão dar certo, que vão ter verdade, que vão encontrar êxito. Então, essas propostas, esses princípios que o livro de Provérbios nos traz. E o quinto tópico aí, professor e professora, que você pode acompanhar, diz assim: por que o livro de Provérbios é importante para os nossos dias? Então, aqui, nesse último tópico da nossa lição, já que a gente fez um apanhado geral falando sobre um livro, é o nosso primeiro contato com o livro de Provérbios. E é muito importante, os nossos alunos da escola dominical, os nossos jovens, eu posso te garantir que a continuidade da revista ela é muito prática, mas é importante a gente tocar nesse primeiro assunto. É importante os jovens terem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, saber o que é esse texto, saber o que esse texto pode nos oferecer. Por isso que a gente está vendo esse caminho estrutural do livro de Provérbios. E aí agora a gente pode se perguntar, e por que esse livro é importante? Por que é importante estudar esse texto que foi escrito aí pelo menos 700 anos antes de Cristo? O que é esse povo, o que eles vivenciaram, por que é importante para nós? E aqui a gente tem enumerado 4 tópicos que a gente pode desenvolver em sala de aula, que são interessantes a gente expor. A primeira coisa é que o livro de Provérbios é como um curso de como viver a vida. Então isso aqui é importante sabermos. É como se fosse um curso de como viver a vida. A gente aí quer se aperfeiçoar em algo, a gente entra aí na faculdade, a gente faz um curso profissionalizante, a gente quando precisa de uma técnica, precisa de sabedoria em algo, precisa de conhecimento para desenvolver algo, a gente vai lá, faz nosso curso para a gente estar apto para fazer determinadas coisas. E o livro de Provérbios, ele é um curso de como viver a vida. É importante você enfatizar isso. E é importante você tocar de novo naquele comentário que nós fizemos anteriormente sobre o valor de um livro como esse.
um livro que foi testado, palavras testadas e aprovadas, palavras sábias, que são antigas, mas atualizadas, que refletem o nosso dia a dia, inspiram para como nós vamos viver hoje. O livro de Provérbios trata sobre economia, o livro de Provérbios trata sobre realidade familiar, ele está tratando sobre todos esses temas e sobre amizade, e é importante nós entendermos isso para o nosso dia. Então é importante, você que quer saber como viver bem, como agradar a Deus, você é convidado a ler o livro de Provérbios. É como um curso de como viver a vida. Outra coisa que nós temos que lembrar é que o livro de Provérbios, ele é mais do que um livro de autoajuda. Em que sentido eu estou dizendo assim? Quando eu falo mais do que autoajuda, a gente quer dizer que ele pode ajudar mais do que um livro de autoajuda? Sim, além disso, eu quero enfatizar que ele é um livro realista, muito realista. Então, às vezes a gente quer ser motivado, e é importante que a gente seja motivado. E nós estamos na nossa cultura, a todo momento nós somos motivados a fazer determinadas coisas, e às vezes o professor, o pastor, o pai, quer motivar seu filho a tomar determinadas ações. E a gente, às vezes, para motivar as pessoas, a gente faz várias promessas, faz várias coisas que as pessoas podem alcançar. E isso é como fazer esse caminho da autoajuda. E mais do que um livro de autoajuda, o livro de Provérbios é um livro realista. Porque além dele mostrar para a gente promessas e caminhos que nós vamos trilhar e decisões que nós vamos fazer darão certo, ele faz um comparativo e um contraponto. Ele não só nos mostra onde nós podemos chegar se seguirmos as recomendações, ele também é bem realista e nos mostra onde nós não vamos chegar e a situação que nós vamos ficar se nós não seguirmos as suas recomendações. Então isso é muito importante enfatizar e entender. O livro de Provérbios é realista demais. Ele nos mostra que a recusa à sabedoria e a recusa à obediência das suas práticas mostra pra gente um caminho um pouco difícil, complicado, um caminho de destruição. Então, por isso que ele é tão importante e tão valioso. Terceiro tópico é que ele também é um convite para temer ao Senhor. Então, nós estamos na escola dominical, nós estamos dando aula para os nossos alunos, nós estamos falando sobre a palavra de Deus e ele a todo momento nos convida a temer ao Senhor. Presta atenção nisso. É um livro de relacionamento com Deus. Então, nós somos convidados nesse trimestre aqui, professores, somos convidados a nos relacionar com Deus, a entender o temor de Deus, e quando eu estou dizendo temor, entenda, temor não é ter medo de Deus. Temor é ter a consciência que a presença de Deus está à nossa volta. É ter consciência que Deus está conosco, que a presença de Deus nos sonda. Então, temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus é o que justifica nós estarmos na escola dominical. Então, nossos jovens precisam estar cientes que somos convidados nesse trimestre a aprender com um livro que a todo momento nos incentiva a importância de temermos a Deus. Porque é isso o princípio e o início de toda a nossa vida e o que vai garantir para nós a nossa continuidade da caminhada cristã. Então é importante também nós entendermos que esse livro é esse convite ao relacionamento com Deus. E o quarto tópico aqui, para encerrar a lição, é que o livro de Provérbios é o caráter de discípulo. E isso aqui é valioso para nós. O livro de Provérbios ele é estruturado em um relacionamento de um mestre, de um sábio, com um aluno, com um discípulo. Então, o que nós vamos passear nesse trimestre, vamos poder aprender, é esse relacionamento. O aprendizado da sabedoria, o aprendizado dos mais velhos, de qual nós, discípulos, alunos de Cristo, vamos aprender com a palavra de Deus baseada nesse livro. Nós vamos aproveitar essas ricas recomendações que o livro de Provérbios nos traz e vamos poder absorver toda essa sabedoria como discípulos, pessoas que estão desejosas de ouvir essa doce voz do Senhor. Esse é o caminho de crescimento, esse é o caminho de amadurecimento, ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente volta agora e compreende melhor nessa lição o para refletir. O para refletir, o que estava escrito lá? Diz assim: com o livro de Provérbios, qualquer pessoa pode aprender uma vida que vale a pena ser vivida, de forma íntegra e completa. Então, esse para refletir, ele reflete isso que vamos trabalhar na lição de hoje.
O livro de Provérbios é esse caminho que qualquer um pode aprender palavras de verdade e uma vida íntegra e completa. Por que íntegra e completa? Porque relaciona o temor ao Senhor e servir ao Senhor com a prática cotidiana, o nosso dia a dia. Por isso, professores e professoras, nós temos pelo menos 3 objetivos que precisam ficar bem claro nessa lição. O primeiro é que a gente precisa absorver todos juntos as informações históricas do livro de Provérbios. Você pode achar que isso não faz muito sentido, mas faz todo sentido para a continuidade dos estudos da nossa lição. É muito importante você entender o que trata o livro de Provérbios, o que ele se relaciona, como ele se estrutura, é o que nós estamos vendo nessa lição. A outra coisa é entender as características do conteúdo do livro de Provérbios. Então, explique para o aluno, explique para eles o que trata, qual que é o conteúdo, o que ele está absorvendo, nós vamos ver na continuidade da lição. E é importante, e todos saírem, isso é fundamental, perceber a importância que o livro de Provérbios pode desempenhar no nosso dia a dia. O aluno, nessa nossa primeira lição, que nossa primeira lição é sempre um convite, uma grande oportunidade que temos de convidar o aluno para continuar no trimestre aprendendo sobre isso. Essa lição é uma grande oportunidade que você tem de colocar expectativa no jovem. Ei, jovem, você pode dizer para ele, nesse trimestre nós vamos aprender coisas para o nosso dia a dia com uma rica sabedoria, com a grande palavra de Deus. Isso é fundamental. Por isso, eu espero que nessa primeira experiência que nós vamos ter com a nossa revista própria, a nossa lição número 1, a importância do livro de Provérbios para o dia de hoje, com a lição, com a revista Sabedoria de Provérbios como estilo de vida, você possa absorver e transmitir aos alunos um conteúdo rico, cheio de sabedoria, cheio de verdade, tá certo? Então, eu espero que você possa ter aproveitado essa lição. Leia a revista, absorva esse subsídio, prepare a sua aula da maneira que se adequa ao seu contexto e que nós possamos sair cientes que esse livro de Provérbios, ele é importantíssimo ainda hoje para os nossos dias. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima lição.